Donald Trump voltou a causar alvoroço ao afirmar que a Noruega seria responsável por ele não ter vencido o Prêmio Nobel da Paz, já que o país abriga o comitê responsável pela premiação. Em tom crítico e ressentido, o presidente dos Estados Unidos fala em injustiça. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. A obsessão que esse homem tem pelo Prêmio Nobel da Paz é uma coisa que, assim, de deixar o queixo caído. Então, Sofia, eu não sei bem que obsessão é essa. Eu acho que o Trump ele precisa ir de um psiquiatra, ele precisa fazer uma terapia de aquelas terapias que você volta para a sua infância para tratar algum trauma, porque assim ele tem quase tudo que ele precisava ter na vida. Ele é um milionário, ele já conseguiu falir cassinos. Eu sempre acho isso fabuloso, como alguém consegue falir cassinos. Ele já investiu em setores distintos, ele chegou à presidência da República e se reelegeu no país que é um dos mais poderosos do mundo. E esse cara quer o Nobel da Paz e ele insiste nisso, inclusive dizendo que se não deram para ele, isso é porque. E olha que ele impediu diversas guerras. Ele se coloca, e ele bombardeou países como o Irã, por exemplo, sabe? E se coloca ali na ideia de que não, ele estava impedindo guerras, ele lançou mísseis para impedir a guerra. É o nível do Donald Trump. Vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria que vai falar sobre essa carta que ele deve ter aprendido com Michel Temer, né? Essa relação próxima dele com a família Bolsonaro, devem ter mandado alguma coisa do Temer para ele. E o Temer também é tido como alguém que é suspeita aí de entregar informações para os Estados Unidos. Deve ter uma relação, porque aí ele resolveu escrever cartas como o Temer, e aí fazendo uma chantagem para a Dinamarca, porque ele quer, porque quer anexar agora a Groenlândia. Vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre isso, por favor, Sofia. Tá, a falar sobre ele, já que tem novidade. Ele vem falando aí sobre, principalmente agora, a Groenlândia. Ele diz o seguinte: não me sinto obrigado a pensar só na paz. Ele falou isso, de acordo com a Giovana Alves, nossa repórter aqui da redação do Metrópolis.com, numa carta que ele reforçou a intenção de anexar a Groenlândia, pensando no que é bom e apropriado para os Estados Unidos. Aqui foto do presidente Donald Trump e a gente tem os detalhes da Giovana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em carta ao primeiro-ministro da Noruega, o Jonas Støre, que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz, já que não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e reforçou a exigência de controle da Groenlândia. As informações são da Reuters. A carta foi resposta a uma mensagem enviada a Trump pelo primeiro-ministro norueguês e pelo presidente da Finlândia, o Alexander Stubb. No conteúdo, ambos se opõem à decisão de impor tarifas a aliados europeus devido à recusa deles em permitir que os Estados Unidos assumissem o controle da Groenlândia, de acordo com como afirmou o Støre em um comunicado. Além disso, tem aspas aqui do Trump, né, nessa carta. Abre aspas. Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar apenas na paz, embora ela sempre seja predominante. Mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. Fecha aspas. O ministro norueguês também afirmou ter reforçado repetidamente com o presidente americano sobre o Comitê Norueguês do Nobel, responsável pela atribuição do Prêmio da Paz, ser independente e que o governo da Noruega não tem controle sobre ele. Trump fez campanha aberta para o prêmio e, no entanto, ele foi concedido à líder da oposição venezuelana, a Maria Corina Machado, que entregou simbolicamente o Nobel da Paz para o presidente Donald Trump lá na semana passada, na Casa Branca. Como a gente conversou mais cedo com o internacionalista, não sabemos a intenção dela específica nisso, mas fato que o presidente Donald Trump tirou foto com a Maria Corina Machado e nada mudou em relação à Venezuela. Quem comanda o país é a Delcy Rodrigues, com o aval dos Estados Unidos, que atacaram a Venezuela lá no comecinho de 2026 e capturaram Nicolás Maduro. Pois é, né? Na carta, Donald Trump voltou a questionar...
Você tá mutada, Sophie. Deu o prêmio pra ele de graça. É isso que você fez, Maria Corina Machado. Deu de graça. A soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia. E ele diz o seguinte, para a gente encerrar. A Dinamarca não consegue proteger aquela terra, se referindo à Groenlândia, da Rússia ou da China. E, afinal, por que eles teriam direito de propriedade? Não há documentos escritos. É apenas o fato de um barco ter desembarcado lá há centenas de anos. Mas nós também tivemos barcos que desembarcaram lá. Fiz mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação. E agora, a OTAN deveria fazer algo pelos Estados Unidos. O mundo não estará seguro a menos que tenhamos controle completo e total da Groenlândia. Fecha aspas do presidente Donald Trump em uma carta em que a Reuters traz aí os... Meu Deus. Pois é, sabe, parece, infelizmente, uma comparação com uma criança de 5 anos que foi impedida por algum motivo de continuar jogando bola com os amiguinhos e aí ameaça. Perdão, Sofia, perdão, pessoal. Ameaça, não, já que vocês não vão deixar eu brincar, eu vou pegar minha bola e vou embora. É assim que o Trump se comporta e isso é péssimo, porque ele é presidente de uma das maiores nações do mundo. Ele pode mandar uma bomba atômica para qualquer país a qualquer momento, e é disso que a gente está falando. Basicamente, o que ele diz na carta é: já que vocês não me deram o Nobel, eu quero a Groenlândia. É uma ameaça direta, e aqui a Ana Paula até ficou assustada. Ela deu o Nobel para ela ele? deu. Sim. Deu. Ela foi lá Deu a entregar medalha para ele. Inclusive, Sofia, eu vou te pedir para trazer a carta capital, porque ele ficou tão chateado que não ganhou, né, o Nobel ano passado. A medalha foi entregue esse ano e a Corina já entregou para ele também. Que ele ganhou aí um prêmio de consolação que foi dado pela FIFA. Gente, isso é ridículo, mas aconteceu. Após ser ignorado pelo Nobel, Trump recebe prêmio da paz da FIFA. E olha só, ele ganhou a medalha que ele tanto queria, que é até minimamente parecida com a do Nobel da Paz, viu? A FIFA concedeu ao presidente Donald Trump o seu prêmio da paz nesta sexta-feira, dia 5, aí foi em dezembro, uma distinção criada em novembro pela entidade máxima do futebol mundial para reconhecer os esforços dele que contribuíram para a união do mundo. Sim, a FIFA criou um prêmio só para o Donald Trump parar de chiar. O primeiro prêmio foi entregue durante o sorteio da Copa do Mundo em 2026, co-organizadora pelos Estados Unidos, Canadá, México, realizado no Kennedy Center em Washington, Distrito DC. E aí é isso, Sofia, sabe? Para quem não sabe, a Copa 2026, né, a Copa do Mundo, vai ser disputada nos Estados Unidos. O Trump, como, né, um garotinho esperneando, tentando causar uma guerra, começou a atirar para todos os lados, a FIFA tentou ali acalmar, dando uma medalha parecida, que também seria, né, um prêmio pela paz, e ele foi receber, inclusive ainda disse, né, muito obrigado, é uma das maiores honrarias da minha vida. Tudo bem, ele recebeu a medalha, mas não foi suficiente, ele ainda teve que levar da Maria Corina, que né, foi coagida, não tem como dizer de outra forma, foi coagida a entregar a medalha, acreditando aí que receberia alguma coisa, e o que ela recebeu deve ter sido um thank you, no máximo. É isso, Sofia, é absurdo, é patético, mas eu acredito seriamente, a Dinamarca já está procurando aliados para impedir a anexação da Groenlândia para o Donald Trump, para o governo dos Estados Unidos. Até então, alguns países europeus já disseram ali que estão prontos para defender. A gente teve também líderes da Dinamarca dizendo que a carta do Trump foi muito imprudente e que não existe sentido na retaliação para fazer uma retaliação por não receber uma medalha, isso não existiria. Então, tem algumas mobilizações aí que estão sendo feitas. Inclusive, a Dinamarca e a Groenlândia estão discutindo, as suas autoridades estão discutindo a missão OTAN no Ártico, justamente pensando na defesa do território diante dessa ofensiva de Donald Trump. E sabe qual é o único problema? O Trump ele tem coragem realmente de atacar a Dinamarca, de atacar de tentar anexar a qualquer custo a Groenlândia. Esse é o único problema, Sofia. Ele tem coragem.
Pois é, né? A gente às vezes vê o cara dizendo: vou fazer, vou fazer, vou fazer, e fica: não, ele não faria isso. Alguém vai controlar ele. Falavam isso pro Bolsonaro, falavam isso do Trump. E esses caras sempre se provam capazes. Se tem uma coisa da qual você não pode acusar essas pessoas, é de estelionato eleitoral. Eles falam tudo que eles vão fazer e daí sempre chega, vai alguém atrás varrendo. Não, imagina, passando um paninho. Não, ele não vai fazer isso. Gente, eles não estão nem mais escondendo. O Trump foi lá e abduziu Maduro e ele nem tentou dizer que era por causa da paz ou qualquer outra coisa. Não, ele falou abertamente, é por causa do petróleo. É por causa do petróleo. E o mais incrível é que vai ter gente que continua negando, continua dizendo. E vai ter gente dizendo que o Trump não seria capaz de atacar a Groenlândia até o dia que ele ataque. E o dia que ele atacar ainda vão dizer que é porque... Não sei, dá pra gente chamar o rei da Dinamarca de narco-monarquista? Eu não faço Enfim, ideia, mas não se preocupe, que os Estados Unidos não precisam nem de motivo mais para atacar ninguém. não. O motivo deles é a gente defende eles dos interesses da Rússia e da China melhor que vocês. O porquê que a gente tem, porquê que a Groenlândia não pode fazer negócios com China e Rússia, eu não sei, mas eu tô dizendo que não pode, então não pode. E se vocês disserem que podem, eu roubo o país. É isso. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saia daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.